E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Agora, e as pessoas estão hoje em uma condição neurótica. Cristo é revelado em sua própria palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Confiar em Cristo, conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Pois sou de Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora mais submisso a Jesus obedecer.
agora, e as pessoas estão hoje em uma condição tal, em uma condição neurótica. Em São João capítulo 1, verso 1, encontramos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O profeta desta era, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, usa Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3, e também São João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Dentro da criação original, como ela foi criada, e antes da queda, não houve nenhuma neurose. Não existia um ambiente neurótico. Entre os animais, entre as aves e o ser humano, existia uma perfeita harmonia. Havendo harmonia, não há choque, não há frustração, portanto, nunca são neuróticos. Um ministro com sua esposa entrou para falar com o profeta desta era. Ele estava muito contrariado, como ministro, pregador do Evangelho, porque ambos estavam muito nervosos. Como o resto do mundo, diz o profeta. O importante que depois o irmão Brana disse para ele: o que você preferiria? Ficar cego ou ser um artrítico assentado numa cadeira de rodas? Ou ser nervoso? Eu disse: o inimigo tem direito de te dar aquele murro. É um murro. Ele tem algum lugar que ele pode te esmurrar. Ele conhece esse lugar onde ele pode te esmurrar. É onde você tem o seu ponto fraco. Então, ele, o inimigo, tem direito naquele lugar aberto. De acordo com o boxe, o lutador explora o lugar aberto. Agora, há uma grande afirmação da parte do profeta. Esta é a mancha que você tem que conservar encoberta o tempo todo, o ser nervoso. Como cobrir? Isso é entre você e Deus. Mas é claro que a pessoa que tem a revelação do sangue de Jesus Cristo, a sua eficácia, o propósito do sangue, o objetivo de Deus, então cobre a mancha, sem dúvida alguma. Consegue cobrir a mancha. Por todo o tempo,
não é só por um tempo. Considerando a fé cristã, que parte do Calvário, para São João escrever: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E essa tensão que varre o mundo tem gerado homens neuróticos, uma sociedade neurótica. O homem agora e as pessoas estão hoje em uma tal condição neurótica, todo o mundo, com, inclusive, poder para acabar com o mundo em 6 minutos, poder atômico. E se isso cai na mão de neuróticos, desequilibrados, terroristas, então o fim é rápido. Inconscientemente, os homens sabem, uns conscientes, através da ciência, outros por pressentimentos, outros por crerem e lerem a Bíblia Sagrada, vendo os sinais, de uma forma que o mundo, de uma forma geral, a Terra, inclusive a natureza, as aves, os animais, as árvores, tudo pressentem que está chegando o fim de uma época, o fim de uma era, o fim de uma dispensação. E ela geme. São Paulo afirma isso. A natureza geme pela manifestação dos filhos, porque sabe ela perfeitamente que a manifestação dos filhos trará então a sua libertação. Isso quer dizer que o milênio será instalado na Terra. É o governo universal de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Aí então não haverá ninguém tenso, neurótico, demente, não haverá ninguém doente, não haverá nenhuma árvore suposta a ser cortada, nenhum animal suposto a ser morto. Então veja que, não havendo a ameaça da velhice, o desgaste do tempo, a limitação do espaço, não havendo a expectativa de morte, de sepultura, então todas as mentes de então serão perfeitamente sadias, completamente, 100% sadias. Porque não há expectação. Ninguém vê a si mesmo se envelhecendo e chegando os dias pelos quais ele não tem contentamento e que às vezes suspira com saudade do passado. Mas quem tem conhecimento das profecias, porque as profecias não são somente
para apavorar, para assustar. Bem, na verdade, que elas são para advertência, para aviso. Mas elas não são somente para isso. As profecias dizem respeito também ao mundo futuro, ao mundo de paz, ao milênio. Antes disto, as bodas do Cordeiro, o arrebatamento, a morte sendo vencida, nada morrendo mais, nada se envelhecendo. Então, o homem revelado, ele não vê as profecias somente no sentido de catástrofes, de pragas, que indubitavelmente estão vindo e virão numa proporção muito maior sobre a terra. Mas Jesus Cristo preveniu, avisou, que quando víssemos estas coisas acontecendo, então a profecia está aí. Olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. O crente revelado não tem medo das profecias. Por isso, ama profeta. Você vê que o mundo religioso não gosta de profeta. Eles gostam de profetas carismáticos, para profetizarem sobre seus negócios, seus interesses daqui da terra. Mas um profeta da palavra que exorta, que corrige, que redargua e que mostra as promessas divinas, eles não gostam, eles odeiam. É o sistema representado na Bíblia por uma mulher chamada Jezabel. É uma trindade de doutrinas. Doutrina de Jezabel, de Balaão, que é a balaanita, e a nicolaíta. É uma trindade. E esse mundo evangélico está regido por essa trindade. Eles aceitam e amam o profeta de Deus, tanto quanto Jezabel amou Elias. Vocês sabem que ela odiou. Como eles têm a doutrina, o espírito de Jezabel, suas mulheres mostram isso, e também de Balaão, porque amam o prêmio da injustiça, e se aninham, se sentem bem, exercitam a política, então eles amam a Balaão. O profeta deles é Balaão. E por último, também a nicolaíta, a doutrina nicolaíta, que vem para conquistar os leigos, tirando então o pescador da frente da igreja, o indouto, aquele que depende exclusivamente do Espírito Santo para falar. Essa trindade rege o mundo evangélico, o mundo chamado cristão. Veja se o mundo evangélico, qualquer evangélico, ama a mensagem do profeta. O que é que a mensagem mexe, fere, para odiá-lo tanto, para terem tanta aversão? Pergunta para Jezabel, o que Elias fez que ela odiou tanto? O juízo que ele chamou sobre a terra não foi ele, foi a sua própria rejeição. Para começar, ela entrou pela janela em Israel, mostrando que tipo de rei eles tinham,
que tipo de política eles tinham, que tipo de congresso que eles tinham. Uma mulher que não era da linhagem de Israel, baixa, do nível mais baixo, de unhas pintadas, de olhos pintados. Acabe colocou Israel no nível dela. Colocou o povo no nível dela. E não é outra coisa que está acontecendo. Esse espírito tem colocado o povo no nível da grande meretriz. É uma realidade. Então, eles não podem amar o profeta. Por isso, ajuntam doutores para si, formam homens para interpretar as profecias segundo as suas próprias concupiscências. Torcem as escrituras para a própria perdição deles. Não somos melhores do que ninguém, talvez mais falhos ainda, mas não tentamos fazer essa loucura de virar as costas para as profecias, muito menos para os profetas. Então, tem que se entender o seguinte, que a única maneira de fugir, escapar dessa grande neurose que deixará todo mundo demente como já está, é entrar no abrigo do Altíssimo, se abrigar na profecia, se abrigar na mensagem profética do dia, que é a precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso acalma. Você não tem que viver de uma forma neurótica, exasperada. Confia em Deus. Tenha paz no seu coração e viva aguardando a hora da aparição do Senhor. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Agradeço, Senhor, tua presença aqui neste lugar, porque vejo anjos passeando pra lá e pra cá, um banquete exposto na mesa para nos servir. E um fogo queimando o pecado posso ver cair. Na igreja contemplo um homem vestido de branco e tocando sua enfermidade ele vai curando. O contato que temos com Deus é somente a fé. É por ela que eu posso ver Jesus como Ele é. Lindo, lindo, santo, maravilhoso é o Senhor Jeová. Sinto o perfume de Deus aqui neste lugar.
de Deus. Já contemplo um homem vestido de branco e tocando sua enfermidade ele vai curando. O contato que temos com Deus é somente a fé. Posso ver Jesus como Ele é. Lindo, lindo, santo, maravilhoso é o Senhor Jeová. Sinto o perfume de Deus aqui neste lugar. Sinto vento que leva pra longe os pecados meus. Senhor que cura as feridas, faz renascer minha vida. Lindo é o Filho de Deus. Lindo, lindo, santo, maravilhoso é o Senhor Jeová. Sinto o perfume de Deus